Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos para a nossa primeira leitura do Lendo com a Bruxa. Estou aqui arrumando as coisas. Ainda, né? Minha filha está comigo hoje. Oi, gente! É filha dela, ó. Né? Como vocês já conhecem tudo da minha vida mesmo, né? Hoje é o primeiro Lendo com a Bruxa. E nós, então, vamos ler a Dança Cósmica das Feiticeiras, que é um clássico aí da bruxaria. Eu escolhi primeiro os clássicos para fazer esse quadro, que eu acho bem interessante, alguns livros clássicos para a gente começar falando. E depois a gente vai aprofundando, depois a gente vai pegando outros livros, que as pessoas também me mandaram bastante sugestões. E eu decidi trazer esse livro para vocês como sugestão, porque na verdade quem decidiu quem ia ser esse livro, que ia ser esse livro foram vocês. Na votação que eu fiz aqui, né? E daí vocês decidiram que ia ser esse. Ficou entre esse e A Deusa das Bruxas, do casal Farrar. E a Dança Cósmica ganhou. Então, hoje a gente vai ler a introdução a essa edição que a gente vai ler, né? Porque esse livro é muito antigo, por isso que eu digo é um clássico da bruxaria e é muito importante a gente começar pelos clássicos, porque eles não são só um guia, mas eles têm ali todo o embasamento possível, todo o embasamento futuro, né? Para que a gente possa se aprofundar em muitas coisas. E é o que eu sempre digo, né? Nos livros manuais, ditos manuais, nos livros básicos dentro da bruxaria, se a gente conseguir ler nas entrelinhas, depois, mais pra frente, quando a gente for se aprofundando em outros livros, a gente vai ver que muitas coisas mais profundas da arte, da bruxaria, já tinham, né? Já estavam nesses livros básicos. A gente aqui não tinha olhos para enxergá-los. A gente, às vezes, deixava passar despercebido essas informações. Né? E depois de um tempo é sempre bom a gente ir relendo de novo, né? Eu li esse livro há muitos anos atrás, no começo da minha jornada. Ele não foi um dos primeiros livros que eu li. Não foi um dos primeiros livros que eu li. Eu li ele depois de uns anos já. Eu fui saber da existência dele depois de uns anos já de estudo. E eu me apaixonei por ele, ele é um livro maravilhoso. Eu amo a Starhawk, que é a autora, né? Starhawk, ela é uma bruxa aí veterana, maravilhosa. E a introdução deste livro é boa justamente para a gente conhecer um pouco da história da Starhawk, de como ela criou o seu próprio coven, como ela enxergava algumas coisas. E essa introdução ela traz bastante coisa política daquela época, porque esse livro, gente, ele foi escrito, a primeira edição dele foi escrito em 1979. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Mas foi escrito... a primeira edição dele foi escrito em 1979. Então, ele é um livro bem antigo. E essa edição que a gente está lendo aqui agora, que é a edição que eu tenho, né? Que eu, na verdade, eu tive essa edição em mãos. É a edição de 10 anos depois, né? Então, a edição já é o livro já relido e reescrito pela própria autora 10 anos depois. Então, ele foi publicado em 1989. E essa introdução à edição de 10º aniversário, quando eu li, eu achei muito, muito importante, porque foi ela que me envolveu ali na leitura toda, porque ela vai falar do caminho da Starhawk, vai falar dos seus mestres, né? E eu acho isso muito legal. Ela pega um ponto muito político pela época que tudo aconteceu, que essa, na realidade, essa publicação veio aí a público, né? E vamos então começar a leitura. Quem tiver aí o livro aberto, né? Vocês podem acompanhar comigo e a gente vai comentando. Eu vou coisas que eu acho interessante, eu vou parar a leitura e vou comentar. Daí vocês podem também comentar, vocês podem adicionar comentários, perguntas que a gente também vai debatendo, tá? Eu gosto bastante dessa ideia, desse tipo de vídeo. Então vamos lá. Introdução à 10ª edição, né? Introdução à edição de 10º aniversário. Esta nova edição de A Dança Cósmica das Feiticeiras proporcionou-me a oportunidade de ter uma conversa comigo mesma, na qual você, leitor, espero que sinta incluído.
Uma das coisas que me fascinam ao escrever é a maneira como a noção de tempo cai por terra. Relendo isso, ouço a minha voz de 10 anos atrás, recordo-me de insights dos quais havia me esquecido e de percepções que haviam esmaecido. Inevitavelmente, noto algumas mudanças, assim como nós, né? A gente também vê isso e é muito importante a gente também ler os livros. Muito interessante, faz muitos anos que eu não leio esse livro, né? E ele é um livro bem básico, então vai ser aí uma jornada bem legal para mim também. Inicialmente, a ideia de escavar o meu material de 10 anos atrás apresentava-se como um empreendimento alarmante. Por um lado, temia descobrir que muitas coisas que naquela época pareciam ser certezas absolutas estivessem tão mudadas que meus sentimentos anteriores poderiam ser considerados infantis ou confusos. De outro, que minhas crenças, pensamentos e práticas permaneceram estáticos todo esse tempo. Reler este livro provou ser reconfortante. Sim, existem coisas que mudaram, assim como o mundo mudou. Mas a maioria daquilo que escrevi ainda é procedente. Olha como é importante a gente ler a introdução, né? Porque a gente já sabe aí a intenção da autora a escrever o livro, né? Na verdade, havia me esquecido de muitas coisas, não tendo de fato lido o livro com mais vagar nestes 10 anos, apesar de tê-lo utilizado como referência. Para mim, após ter escrito vários rascunhos de um livro, datilografando-o 3 vezes, sim, este livro foi escrito antes do tempo dos computadores, e revisado diversas provas de composição, francamente não quero olhar para isso durante um longo período. No entanto, tive uma agradável surpresa. Minha lembrança de A Dança Cósmica das Feiticeiras era de um livro de exercício simples, uma introdução à feitiçaria de fácil leitura para iniciantes. Relendo-o, percebo que ele é, na realidade, uma obra de dialogia poética, bem como uma introdução para iniciantes, porém mais complexo do que havia imaginado. Estou muito surpresa, na verdade, por tê-lo produzido aos 20 e poucos anos, e ao mesmo passar um certo tom de autoridade quando me lembro daquele período da minha vida como sendo bastante instável. 20 e poucos anos, caramba, eu já tô indo para os 30 e não escrevi um livro, meu Deus. Que orgulho, a mulher é assim, ela é uma das maiores bruxas, né, gente, da história. Este livro nasceu realmente no verão em que tinha 17 anos de idade. O verão de 1968. Também tinha muitos livros escritos nessa época, assim. Muitos. Eram histórias, né? Mas nenhum eu terminei, nem eu publiquei, nem nada. E eram todos de cunho bruxístico, obviamente, né? Passei a maior parte deste tempo viajando de carona pela costa da Califórnia, acampando nas praias. Pela primeira vez, vivi em contato direto com a natureza, dia e noite. Comecei a sentir-me ligada ao mundo de uma maneira nova, percebendo tudo como palpitante, erótico, envolvida em uma dança constante de encanto mútuo, eu como parte especial desse todo. Mas eu ainda não tinha como dar nome à minha experiência. É muito interessante que essa descrição que ela fala, né? Comecei a sentir-me ligada ao mundo de uma maneira nova, percebendo tudo como palpitante, erótico, envolvida em uma dança constante de encanto mútuo, eu como parte especial desse todo. Essa é uma descrição muito peculiar, né? É uma descrição, assim, muito certeira de como a gente se sente dentro da bruxaria quando a gente, mesmo que a gente não saiba nomear, que é o caso dela nesse ponto da história que ela tá contando, né? Quando ela tinha 17 anos e ficava aí viajando, e ela sentia essa conexão, ela não sabia dar um nome, né? E a gente também não sabe dar um nome quando a gente lê uma coisa que a gente se identifica, que tem relação com a bruxaria, e depois a gente vai descobrir que é bruxaria, ou então quando a gente sente alguma coisa diferente com relação a Deus, deuses, divindade, ou a nós mesmos, né? Que é o mais comum. Então essa é uma descrição bem legal, assim, da gente pormenorizar, porque todos os bruxos e bruxas passam por esse tipo de chamado, né? Que é tido como o chamado da deusa. Voltei para casa e comecei a estudar na UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Uma amiga e eu começamos a lecionar feitiçaria como um projeto independente para nossa cadeira de antropologia. Gente, se esse livro foi escrito em 1979, a primeira edição, quando ela tinha 20 e poucos anos, imagina um pouco antes disso, quando ela tinha 17 anos, nos Estados Unidos ela estava lecionando para um estudo de antropologia, feitiçaria na faculdade. Então, assim, olha como ela era vanguardista, olha como ela era, sabe,
para frente e como este livro desbravou barreiras dentro da bruxaria, dentro do caminho que hoje, dentro do que hoje a gente pode chamar de bruxaria, entendem? Na realidade, não sabíamos nada sobre o assunto quando iniciamos as aulas, mas isto não nos impediu de oferecer o curso, organizando como uma espécie de seminário, onde encorajávamos cada um dos nossos colegas estudantes a pesquisar algum aspecto do assunto e a fazer um relatório. Assim, aprendemos muito e até formamos um coven, ou o que, presumivelmente, deveria ser. Improvisávamos rituais, os quais, recordo-me, envolviam muitas batidas ritmadas com bastões e massagem grupal. É muito interessante que no começo a gente não sabe de nada mesmo, né? Mas a gente vai por instinto e depois a gente descobre que é isso mesmo, né? Quando finalmente conhecemos as verdadeiras bruxas de Wicca, elas visitaram a casa que havíamos transformado em uma fraternidade, na qual muitos de nós vivíamos livremente em comunidade, e leram para nós sobre o papel da deusa. Enquanto ouvia aquelas palavras, fui tomada de forte sensação, não a de estar entrando em contato com algo novo, mas de estar descobrindo nomes e uma estrutura para compreender as experiências que eu já havia tido. O conceito de uma religião que venerava uma deusa era surpreendente e poderoso. Tenho sido criada como judia, fui muito religiosa quando criança e prossegui minha educação judaica até um nível avançado. Mas, quando atingi o estágio de jovem adulta, ao final dos anos 60, algo parecia estar faltando. O movimento feminista ainda não havia renascido e eu desconhecia a palavra patriarcado. Mas sentia que a tradição, assim como se apresentava então, carecia, de alguma maneira, de modelos para mim enquanto mulher, bem como de caminhos para o desenvolvimento do poder espiritual feminino. Nos caminhos seguintes, algumas ramificações do judaísmo abriram mais instituições para o desenvolvimento das mulheres e caminhos mais abertos para conhecer Deus, mas naquela época este processo ainda não havia sido iniciado. A tradição da deusa oferecia novas possibilidades. O meu corpo, agora, em toda a sua feminilidade, seios, vulva, útero e fluxo menstrual eram sagrados. A força primitiva da natureza, o intenso prazer da intimidade sexual, assumiu papéis centrais como caminhos para o sagrado, em vez de serem negados, denigridos ou encarados como periféricos. Eu acho que essa parte dispensa até comentários, né? É o que a gente luta até hoje, né? Começamos a treinar com as bruxas que conhecíamos, mas elas exigiam certas coisas que na época eu era incapaz de fazer. Basicamente, uma metódica rotina de meditação, estudo e prática. Eu me afastei, mas continuava a apreciar muito a introdução que eu havia tido à religião da deusa. No início dos anos 70, aqui, na verdade, ela está falando da rotina mágica mesmo que é preciso ter depois de um tempo de prática, depois de um tempo de caminho, né? Ela está falando dessa rotina, né? Que às vezes é maçante e com o tempo isso se torna mais maçante ainda. Mas não tem problema se você pular um dia ou dois, né? Mas a gente começa muito assim, preciso fazer e não posso pular um dia. E esses livros manuais, eles alimentam isso na gente, né? Eles alimentam o fato de que a gente tem que fazer mais e mais e mais e mais. Senão a gente não desenvolve, senão a gente não senão a gente não pode se denominar. Né? Então, só que não é assim. É uma rotina sim, senão você não avança real. Mas se você ficar se culpando e se cobrando também, as coisas não fluem, né? Então, acho que é disso que ela está falando. No início dos anos 70, vivia em Venice, uma parte de Los Angeles que naquela época era uma atuante comunidade de muitos artistas, escritores, ativistas políticos e genericamente de personalidades excêntricas, que é onde a gente vai encontrar aí, né, gente, um povo alternativo, né, que até hoje o povo alternativo, dito alternativo, né, não sei nem se a gente poderia colocar esse rótulo assim, porque na realidade alternativo, não sei, é alternativo, por que não pode ser algo comum como qualquer outro estilo, né? Só que a gente vai encontrar aí várias formas de espiritualidade nesses povos, nessas comunidades ditas alternativas, né? Que ela citou aqui. Desde sempre a gente se encontra dentro dessa comunidade alternativa, dita alternativa, né? Dita aí marginal, e até hoje a gente também se enquadra nisso.
Estava profundamente envolvida com o movimento das mulheres e identificava-me como feminista. Para mim, parecia existir uma ligação natural entre um movimento para dar poder às mulheres e uma tradição espiritual baseada na deusa. Enquanto que a maioria das feministas daquele período suspeitava e criticava qualquer virada para a espiritualidade, identificando-a com o controle patriarcal ou escapismo apolítico, algumas outras estavam despertando para a história e o simbolismo da deusa. Em Venice, Budapeste, uma bruxa hereditária da Hungria, começou a ensinar e a treinar muitas mulheres de acordo com uma tradição feminista de Wicca. Budapeste, ela é muito famosa também dentro da bruxaria, fez história também. Quem tiver mais curiosidade, pesquisem aí. Encontrei-me com ela em um dia próximo ao equinócio de primavera, em uma loja numa rua movimentada, e ela convidou-me para o primeiro grande ritual só de mulheres que participei. Caminhamos até uma bela encosta nas montanhas de Santa Mônica, cantamos, dançamos e oferecemos libações à deusa. Pedi o restabelecimento de uma amiga que estava atravessando a intensa crise emocional. Izzy mirou-me nos olhos e disse: peça algo para si mesma. Não, pensei, isto é mau, egoísta, e além do mais eu não tenho necessidade. Mas, sabiamente, ela foi inflexível. Em nossa tradição é bom ter necessidades e desejos, ela disse. Nós somos uma religião de autoabnegação. Isso é muito interessante, né, gente? É um ponto muito, muito crucial de por que a gente trabalha e pega tanto no pé com relação ao autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai trazer toda aquela coisa maravilhosa que a gente lê aqui nos livros. Né? É toda essa questão do se conhecer, do se amar, do se gostar, também na busca de Deus, de deuses, da deusa, nós também entramos numa busca por nós mesmos, né? E o caminho da bruxaria é isso também. Então é isso que ela está dizendo aqui. Peça algo para si mesma, porque na nossa tradição é importante termos necessidades e desejos, porque se a gente sabe quais são as nossas necessidades e desejos, dois motivos muito importantes. Ninguém vai poder colocar as necessidades e desejos dele em cima de mim, né? Então eu vou viver as minhas necessidades e desejos, não as necessidades e desejos do outro, as expectativas, né? E também porque então eu me conheço, eu sei quais são as minhas necessidades, eu sei quais são os meus desejos, eu sei quais são os meus deveres, os meus limites, né? Então isso é muito importante. Você, ao contrário do que crenças religiosas patriarcais, como a Starhawk deu aí o exemplo dela mesma na tradição judaica, né, que anulam a gente, né, fazem com que a gente anule tudo aquilo que é humano, né, então anula até as nossas necessidades e desejos, porque a gente não pode ter, isso é pecado, a gente não pode pensar na gente, a gente sempre tem que pensar no outro, né, então é muito legal essa parte também. Não me recordo exatamente o que pedi, o que mostra como eu estava hesitante em relação às minhas necessidades, ou seja, eu não sabia o que eu realmente queria, né? Eu estava hesitante com relação às minhas necessidades. Ela julgou que ela nem precisava de nada, né? Então, aí a gente já percebe que ela já não se olhava como era necessário, né? Mas o ritual deu início a um processo de mudança e transformação, funcionando da maneira em que frequentemente a magia opera, fazendo com que tudo desmorone. Meu relacionamento desfez-se, o meu emprego terminou e decidi mudar-me da cidade. Gente, isso é uma coisa maravilhosa que eu gostaria realmente de comentar, assim. Na minha opinião, lendo esse trecho, assim, o ritual já começou naquele momento para ela, né? Naquele momento onde ela nem reconhecia o que ela precisava. A hora que ela falou assim, não preciso de nada, ali o ritual já começou. Entendem? Porque a magia é assim. E como ela falou também, exatamente como a magia opera, fazendo com que tudo desmorone. É muito interessante que no começo do meu caminho, e existe aí um padrão de testemunhos, podemos dizer assim, de relatos, né? De experiências com relação a isso, que quando a gente começa realmente a entrar no caminho, né, iniciático, a buscar realmente se aprimorar dentro da bruxaria, as coisas elas vão mudando na sua vida. Então a realidade que antes era não é mais, e isso é muito comum, porque a mudança ela vem de você. Então se você muda, tudo na sua vida vai mudar também. Eu costumo dizer que é o desmoronamento daquilo que já não é mais para estar na sua vida. É o arcano 16, a torre, né? Tudo aquilo que não tem uma base fincada na terra, de raízes fortes, né?
para permanecer na sua vida vai ruir, né? Porque a autotransformação, ela causa a transformação do ambiente externo também, né? Eu havia começado a escrever na semana em que completei 21 anos de idade. Minha mãe deu-me uma máquina de escrever elétrica como presente de aniversário de formatura. Muito interessante aqui, vou compartilhar só uma história pessoal, assim, que quando eu tinha mais ou menos dos meus 15, até um pouquinho antes, um pouco antes, acho que dos meus 13, assim, até os meus 17, eu sempre fui muito estudiosa, né? Então a minha mãe, ela tinha uma máquina de escrever. E os meus primeiros rascunhos de livros de bruxaria foi pela máquina de escrever, né? E muito interessante, que nem faz tanto tempo assim, né? Mas eu tive contato com uma máquina de escrever, eu tenho até hoje esses rascunhos, muito gostoso de ver. Eu estava iniciando minha pós-graduação em cinema da UCLA e inscrevi-me em um curso de verão de redação. Sentei minha máquina de escrever e uma sensação premonitória tomou conta de mim. Algo me dizia, você vai passar muito tempo da sua vida aqui. Assim, no verão, aqui na faculdade, né? Assim, no verão e no outono, escrevi um romance com o qual, eu acho que na realidade na frente da máquina de escrever, isso mesmo, você vai passar muito tempo aqui na frente da máquina de escrever. Assim, no verão e no outono, escrevi um romance com o qual venci o prêmio Samuel Goldwyn de escritores da UCLA, recebendo o que parecia ser, na época, uma assombrosa quantia de dinheiro, o que me investiu de expectativas ilusórias de sucesso imediato. Escrevi um segundo romance, olha aí as mudanças acontecendo pós-contato com a bruxaria. Escrevi um segundo romance. Nenhum dos dois jamais foi publicado, o que não foi de todo ruim. Eram úteis ao seu propósito verdadeiro, o de me ensinarem a arte e a disciplina de escrever. Mas, obviamente, ninguém senta e escreve um romance com a ideia de que é apenas um exercício. Portanto, no verão em que fiz 23 anos, abatida pela rejeição de meus manuscritos, incerta sobre o que pretendia fazer com a minha vida e ansiosa por desafios físicos e contato com a natureza, porque a gente vai caminhando e a gente vai sentindo mais falta e mais necessidade da natureza, de respirar ar puro, de estar junto, de fazer ali, peguei uma bicicleta e fui viajar durante um ano. Aquele ano foi um período de formação para a dança cósmica das feiticeiras, apesar do meu desconhecimento desse fato. Ele tornou-se um extraordinário tipo de aventura visionária. Enquanto pedalava no rastro de trailers, acompanhava em uma barraca sobre a chuva e desenvolvia a habilidade de ser recolhida por estranhos. Enquanto eu passava todos os dias ao ar livre, testava os limites do meu corpo e encontrava lugares selvagens e intrincados da costa oeste, novas dimensões pessoais começaram a se revelar. O ano foi uma iniciação durante o qual aprendi a confiar em minha intuição e permitir que ela fosse meu guia. Para de cantarolar, eu tô lendo, não consigo. Quando chegou o inverno, minha intuição conduziu-me a Nova York, onde tentei, sem sucesso, encontrar um editor para os meus romances. Eu queria ser escritora, em partes porque naquela época vivia em Nova York e poderia conhecer as pessoas certas, mas não sabia como encontrá-las ou o que lhe dizer, caso as encontrasse. Eu fazia faxina na casa de uma senhora idosa para ganhar algum dinheiro e usufruí da hospitalidade de algumas pessoas muito simpáticas que permitiram que eu permanecesse em seu apartamento muito mais que o necessário. Eu era, nessa época da minha vida, aquele terrível tipo de pessoa que aparecesse para passar um fim de semana e acabava ficando 3 meses. Da minha parte, tudo que posso dizer é que desde então paguei devidamente as minhas dívidas kármicas em relação a este assunto. Eu estava desanimada, solitária. Não conseguia chegar a lugar algum e parecia que repentinamente todas as pessoas estavam se matriculando na faculdade de Direito. Então tive uma série de sonhos muito intensos. Um deles me dizia para voltar à costa oeste. Eu estava de pé, junto ao mar, fitando um afloramento rochoso. Esse daí já é o sonho. Subitamente percebi que estava repleto de animais maravilhosos. Leões marinhos, pinguins, pássaros. Eu não sabia que todas estas coisas incríveis estavam aqui, pensei. Em outro sonho, olhei para o alto para ver um falcão cruzando os céus. Havia uma sensação nesse sonho que não consigo exprimir em palavras, como se o universo tremeluzisse e se abrisse para revelar um luminoso, subjacente padrão de coisas.
O falcão aterrissou e transformou-se em uma mulher idosa. Senti que estava sob a sua proteção. É muito interessante que a gente sonha muito com mulheres. Daí ela teve esse sonho com essa mulher idosa, né? É interessante que daí a deusa vai falando por sonhos. Isso acontece muito também com a gente. Prestem atenção nessa parte do livro, porque é ela explicando como nasceu o livro, tá, gente? Da onde veio a inspiração dela. Então eu voltei para a Costa Oeste de carro, não de bicicleta, e mudei-me para São Francisco com a minha amiga Nada, onde comecei a ler mãos e cartas de tarô em uma série de feiras psíquicas e dedicando-me a outras formas de trabalhos temporários. Todo mundo começa assim também, né? Lê tarô aqui, lê tarô ali. Uma das agentes que conhecer em Nova York havia me sugerido que eu tentasse a não ficção. Ela alegava que era mais fácil publicá-la do que a ficção. Decidi que gostaria de escrever algo sobre mulheres, feminismo e espiritualidade. Portanto, comecei a pesquisar a história e as tradições da deusa. De início, Nada colaborou, mas pouco tempo depois ela voltou-se para... Nada colaborou, ou seja, a amiga, né? Mas pouco tempo depois ela voltou-se para outros objetivos. Simultaneamente, comecei a dar aulas sobre rituais e habilidades afins, e delas, o Coven de Compost foi formado. Como professora, usava o nome de Starhawk, Star, estrela, Hawk, falcão, que tirei do meu sonho sobre o falcão e da carta da estrela do tarô, o meu arcano preferido, a qual representa o self profundo, ou seja, o eu divino, né? E realmente comecei a praticar algumas das disciplinas em treinamento mágico que haviam sugerido a mim 7 anos atrás. A região da Baia possuía uma bem-sucedida comunidade pagã e logo conheci pessoas de vários outros covens e tradições, incluindo o do Victor e Cora Anderson, que me treinaram na tradição das fadas. As bruxas da região formavam o Coven da Deusa, que funcionava como uma igreja legalmente reconhecida. Inclusive a IBWB, que é a Igreja de Bruxaria e Wicca do Brasil, né, formada aí por alguns bruxos brasileiros, ela é pautada nessa ideia, né, de instituição pagã legalizada, reconhecida, né? Então a gente fala que é tipo uma igreja, mas na realidade não é. É um coven que é legalizado e é feito para receber outras pessoas e passar o ensinamento da bruxaria, né? Só que a gente coloca como igreja porque na lei igreja é tido como uma instituição, é tido como a designação para as instituições sagradas, entendem? Então não tem como eu colocar um coven, tipo coven comunitário, público, alguma coisa assim, entendem? É sempre a questão da igreja. A palavra igreja para lei tem muito peso nesse caso. Então, sempre quando a gente vai falar de... não tem outra forma, né? É igreja, realmente, igreja de bruxaria. Porque é esse coven, essa instituição legalizada onde se pratica e ensina bruxaria. Tanto nos Estados Unidos, e essa ideia veio, inclusive, de coven, dos covens dos Estados Unidos. E alguns bruxos daqui do Brasil fundaram a IBWB, então, pautada nessa ideia também, tá? Durante todo esse tempo, escrevia rascunho após rascunho de A Dança Cósmica das Feiticeiras, enviando propostas e amostras de capítulos, só recebendo em resposta a recusa. Então, a gente sabe que esse livro é um livro muito polido, um livro muito trabalhado em cima, por isso que ele é tão bom, porque ela foi recusada várias vezes, né? Uma recusa da qual eu jamais esquecerei dizia: não creio que essa autora saiba o que está tentando dizer e duvido que tenha inteligência para dizê-lo, se o soubesse. Olha como éramos menosprezados, né? Somos até hoje. Somos tidos como bobos por acreditar nessas coisas. No outono de 1977, terminei todo o manuscrito do livro e, num ímpeto de entusiasmo, casei-me 3 meses depois. Este manuscrito, assim como as propostas anteriores, pulou de editor em editor por cerca de 2 anos, não sendo digno de interesse de ninguém. Eu ainda dava aulas, ainda escrevia, ainda estava envolvida com os meus covens e com a pequena, mas crescente comunidade de pessoas interessadas no cerimonial e na religião da deusa.
Para atender às minhas necessidades financeiras, prestava serviços temporários como secretária ou escrevia para filmes técnicos. Mas esse foi, para dizer o mínimo, um período desalentador em minha vida. Eu havia me dedicado seriamente a escrever nos últimos 5 ou 6 anos, sem nenhum sucesso no que me diz respeito. Em desespero, inscrevi-me no programa de redação criativa da Universidade do Estado de São Francisco. Fui recusada. Estará você, leitor, em uma frase parecida? Uma fase parecida? Boa sorte. É aquela fase que nada dá certo, né, gente? Finalmente, minha sorte deu uma guinada. Carol Christ, co-editora da Woman Spirit Rising, aceitou um artigo que eu havia escrito sobre feitiçaria como religião da deusa. Ela convidou-me para apresentá-lo à reunião anual da Academia Americana de Religião. Olha como só deu uma guinada, né? Lá apresentou-me a Mary Cantlon, sua editora na Harper & Hall, São Francisco. Mary mostrou-se interessada em ver o meu livro e enviei-o para ela. Meses se passaram. Então, finalmente, recebi a notícia que esperava. Eles queriam publicar o livro. Sentei-me para revisar o manuscrito e escrevi a versão que você tem em mãos agora. Os últimos 10 anos foram de grandes mudanças em minha própria vida, nas comunidades pagãs e na arte e no mundo como um todo. O interesse em espiritualidade feminina, paganismo, religiões terranas e feitiçaria cresceu enormemente. Ninguém cataloga bruxas ou mantém estatísticas oficiais sobre pagãos, mas alguma indicação desse crescimento pode ser notada na extensa bibliografia sobre a deusa, publicada desde 1979. Muitas e muitas pessoas têm participado de círculos e rituais. A Dança Cósmica das Feiticeiras vendeu mais de 100 mil exemplares e foi traduzido para o alemão e o dinamarquês. Tendo dado palestras e aulas em comunidades espalhadas por todos os Estados Unidos, Canadá e Europa. Publicações pagãs, boletins informativos e até quadro de avisos computadorizados abundam. A espiritualidade feminista, o paganismo e a feitiçaria sobrepõem-se, mas não são comunidades idênticas. A espiritualidade feminista, o paganismo e a feitiçaria sobrepõem-se, ou seja, né, eles se interligam, mas não são comunidades idênticas, e isso é verdade. Muitos feministas exploram a sua espiritualidade, prestem atenção nisso, é importante. Muitas feministas exploram a sua espiritualidade no contexto do cristianismo ou do judaísmo. E nessas tradições, novas portas foram abertas às mulheres, apesar de que, obviamente, existam muitas batalhas a serem vencidas ainda. Outros utilizam-se das tradições da deusa de várias culturas ou preferem criar os seus próprios rituais sem se identificarem com qualquer tradição específica, e isso também é bruxaria e paganismo. Pagãs e até mesmo bruxas podem ser ou não feministas. Muitas pessoas voltam-se para as tradições espirituais ligadas à Terra, para a celebração de ciclos sazonais e para o despertar de dimensões da consciência mais amplas, sem uma análise de interação de poder e sexo. Mas a arte feminista também cresceu muito, incluindo muitos homens, assim como mulheres, que participam de várias arenas de batalhas sociais e políticas. Então aqui o que ela está querendo dizer, gente, é que feminismo, paganismo, eles andam juntos, mas não necessariamente são a mesma coisa, ou que existia esse conceito feminista antigamente, né? Muito pelo contrário, em muitas comunidades pagãs antigamente, né, essas comunidades que a gente tenta resgatar os cultos e as crenças, muitas delas eram misóginas, muitas delas eram, eu também amo este livro, Mohana, muitas delas eram até mesmo contaminadas, né, pelos próprios preceitos patriarcais que vieram posteriormente aí ao cristianismo, né, e o paganismo ainda existia. Então essa questão do sexo para feministas, questão do sexo oposto para as feministas, às vezes causa uma rixa. E o que ela está querendo dizer é que o paganismo, ele não é a mesma coisa que o feminismo. A gente pode trabalhar junto, mas não é a mesma coisa, né? Porque o paganismo, ele tem real essa coisa do sexo, do poder do sexo, né? E a feminista não necessariamente ela tem essa questão com o sexo oposto ou então com o próprio, né? Porque tem toda essa questão. Não estou rotulando, estou tentando ver pela perspectiva da autora, tá, gente? A gente está falando do livro, não da minha opinião.
Então é mais ou menos isso que ela tá querendo dizer, né? Porque tem essa coisa, toda bruxa é feminista, ou toda feminista é bruxa. Não, né? São coisas diferentes. As duas podem andar juntas, mas são coisas diferentes por vários motivos, vários, inúmeros motivos, né? Ai, que legal, Tani, muito legal. Vamos dividindo. Oi, amor, oi, mana. Tudo bem? Que bom ver você aqui. Bem, então vamos lá, continuando. Ainda temos 10 minutinhos de leitura. Vamos ver se a gente consegue terminar a introdução hoje. Tá. Então a gente parou isso. Minha própria vida tornou-se politicamente muito mais evidente nos últimos 10 anos. A Dança Cósmica das Feiticeiras foi escrita durante a Era Carter, um período político mais otimista, antes do retrocesso à direita dos anos Reagan. Muitos de nós que havíamos sido politicamente ativos nos anos 60, sabíamos que talvez pudéssemos relaxar um pouco. É verdade, a sociedade ainda estava repleta de injustiças, a liberação das mulheres era um processo que recém começara e não ocorrera nenhuma mudança significativa na organização social. Mas talvez o caminho para essas mudanças precisasse passar pelo terreno interior e transformar o nosso imaginário cultural, como também nosso sistema econômico e a política interna. Talvez, na realidade, uma profunda transformação na sociedade só poderia advir de uma transformação básica da cultura. E a gente só consegue transformar a cultura quando a gente transforma as mentes, né? Porque a mudança sempre começa de nós mesmos. Eu percebia a Dança Cósmica das Feiticeiras como sendo um livro político. Lembra que eu falei pra vocês? É um livro com uma pegada política, por isso é um livro tão importante. No sentido de que trazia à tona as hipóteses fundamentais sobre as quais os sistemas de dominação estavam baseados, e ainda o veja como tal. Mas, durante a última década, à medida que a distância entre os ricos e os pobres aumentava, enquanto nossos arsenais nucleares eram reconstruídos, os desabrigados começavam a morrer em nossas ruas e os desempregados engrossavam as filas para obter comida, os Estados Unidos entravam em guerras veladas e públicas na América Latina, o vírus da AIDS se disseminava, enquanto os legisladores suprimiam as verbas para a educação e o tratamento, o meio ambiente deteriorava, a dívida nacional quadruplicava e o buraco na camada de ozônio crescia ameaçadoramente. Um engajamento político mais ativo tornava-se necessário. A bruxaria sempre foi política, gente. A gente sempre pensa no todo. É uma das nossas crenças. Por isso que ela cita tantas coisas que estavam acontecendo na época. A bruxaria é contra a regra, né? Eu sempre disse isso. Um dos princípios essenciais da dealogia, né, que é o estudo da deusa, aqui apresentado, é o de que a terra é sagrada. Acreditando nisso, senti que era preciso agir para preservar e proteger a terra, né? Daí vem também a nossa noção de... Todo mundo fala, bruxos, espiritualistas, são todos ecochatos. Não é ecochato, né? É uma questão de você ver a terra como uma parte de você, ver a terra como uma parte da deusa, uma parte dos deuses, uma parte da divindade. E a gente precisa cuidar. Né? A gente precisa cuidar, a gente mora aqui, então a gente precisa cuidar, né, de tudo isso. E isso, a gente vê a terra como sagrada, a terra como mãe, como uma deusa que nutre, que tá aqui, né, para nós o tempo todo, faz com que a gente seja uma pessoa ecologicamente mais correta. Ou tente, né, porque não é fácil, mas a gente tenta, né. Acreditando nisso, senti que era preciso agir para preservar e proteger a terra. Portanto, nosso compromisso para com a deusa levou-me e a outros em nossa comunidade a participar de atos diretos não violentos para protestar contra o poder nuclear, para interferir na produção e testificação de armas nucleares, para se opor à interferência militar na América Central e para preservar o meio ambiente. Isso fez-me ir a Nicarágua e a um trabalho contínuo para estabelecer alianças com pessoas de cor e nativos cujas próprias religiões ligadas à terra e a regiões tradicionais estão sendo ameaçadas ou destruídas. Saí de um casamento que falhara para viver coletivamente. Isso é muito importante, né? Muitas dessas lutas estão registradas nos meus últimos livros Dreaming the Dark, Its Truth or There,
Se estivesse escrevendo A Dança Cósmica das Feiticeiras hoje, talvez ele exibisse um enfoque político mais aberto. Mas, de certa maneira, estou satisfeita com o enfoque como ele se apresenta. A consciência política pode tornar-se uma tirania, no máximo porque nos prende às questões e perspectivas de um período específico. Quando, porém, estudamos questões sobre o sagrado, movemo-nos além do tempo. Para criar as mudanças na consciência necessárias para transformar a sociedade em um nível profundo, precisamos de insights mais amplos. Oi, meu amor! Precisamos de insights mais amplos do que aquelas que são fornecidas pelas questões do momento. Ambas, a espiritualidade e a política, envolvem uma mudança de consciência. De fato, a definição de John Fortune sobre a magia como sendo a arte de transformar a consciência pela vontade poderia atender às duas, ou seja, transformar a sua mente, aquilo que você pensa, pela vontade de ser diferente, pela vontade de pensar melhor, de ser melhor, né? E isso, então, reflete na nossa vida física, né? Na vida exterior, na verdade. No entanto, existem diferenças. A ação política eficaz, de qualquer tipo, precisa oferecer direções e pelo menos propor respostas para problemas atuais. Mas a verdadeira espiritualidade deve também transportar-nos para além da vontade, para dentro dos domínios do ministério, do desprendimento, de ecoar perguntas ao invés de apregoar respostas. Portanto, estou feliz por ter escrito este livro em uma época em que eu tinha o luxo de pensar sobre os mistérios. O ativismo político, não obstante, aumenta a nossa percepção de várias maneiras, né? Eu sempre falo e repito e vou repetir sempre, a bruxaria é uma crença política e de esquerda, praticamente, né? Aumenta a nossa percepção de várias maneiras e comigo isso aconteceu, em especial, no que diz respeito a questões de compreensão e sensibilidade para com aqueles que são diferentes de mim. Durante os últimos 10 anos, trabalhei para estabelecer associações entre mulheres de cor e mulheres brancas e trabalhei em grupos com mulheres e homens de variadas preferências sexuais, classes sociais e escolhas de vida. Aprendi que os pontos de vista oriundos de situações de vida diferenciadas são vitais para completar o nosso quadro sobre a realidade e o esforço para incluí-los, para retirar as nossas vendas e enxergar através dos olhos do outro. É tremendamente enriquecedor. Gente, e isso é pra vida, né? Por isso que eu falo, a bruxaria mudou minha vida. Porque imagina você, com 17 anos, que era a minha idade, lendo este livro e falando, cara, é isso, né? Atingiu Nirvana, como assim? É isso real que tem que ser, né? E daí isso vai transformando a nossa consciência e transformando então o nosso entorno, né? Por isso que a bruxaria no começo ela sempre traz essa questão da transformação da vida, da transformação do pensamento, da transformação do próprio ser. E a gente realmente pega uma questão política, ativista, de qualquer forma, muito para nós, porque a visceralidade da comunidade, a visceralidade da unidade do todo, a visceralidade da conexão que a gente tem conscientemente com os deuses, é uma coisa muito, muito, muito palpável. Então a gente quer fazer pelo todo, porque a gente tem a consciência que fazendo pelo todo, a gente está fazendo por nós e também pelos deuses que a gente cultua. Né? Então, eu costumo dizer que a minha visão política, ela só realmente nasceu para as coisas. E visão política, eu digo não só a visão política de saber o que é a política, de saber o que um presidente faz, o que um prefeito faz, o que um governador faz, o que um ministro faz, porque isso é importante. Em saber disso, não só o interesse disso veio da bruxaria, como também a atuação política e o ativismo político em diversas áreas. Né? Eu ver as coisas de forma política e crítica veio a partir do ensinamento em vivência e experiência no caminho da bruxaria mesmo. Então eu acho isso muito importante da gente ressaltar aqui nessa leitura, porque eu gosto muito desse livro justamente porque ela vem trazer essa visão política naquela época já, onde no começo dos anos de 1990, anos 2000 ali, o que a gente encontrava de livro manual que não falava nada de nada, que falava só cor de velas, serventia de incenso, como traçar um círculo, só a parte técnica das coisas, era um número infindável. E a gente não conseguia prosseguir, a gente não conseguia saber realmente o que era a essência daquilo.
né? Então, esse livro foi muito importante. Ele foi um divisor de águas dentro da comunidade pagã para a época, né? 1979, 10 anos depois, a segunda edição, 1989. Hoje ele não é mais publicado, mas a gente consegue encontrar ele em sebos e também em PDF, né? Gente, mais 10 minutinhos e vamos encerrar, tá? Portanto, a minha principal... 10 minutos não, na verdade 5 minutos. Portanto, a minha principal crítica sobre este trabalho está centrada nas questões sobre a visão de conjunto. A visão de conjunto é especialmente importante quando consideramos os mistérios. E os mistérios, ela diz da arte, né? Os mistérios que cercam aí a vida e a morte. Porque quando a gente fala de mistérios na bruxaria, é disso que a gente está falando, né? Que são essas forças que a gente trabalha, são essas forças que são os nossos deuses, e é dessas forças que vêm os mistérios que a gente tanto fala, né? Esses mistérios de vida, morte, vida... do ativo, do não ativo, né, das polaridades, elas permeiam e cercam tudo, e é isso que a gente tenta entender, né? Então, a visão de conjunto é especialmente importante quando consideramos os mistérios, as profundas interrogações sobre as nossas vidas, pois essas dúvidas não têm o propósito de gerar dogma, mas o de criar estímulos para jornadas. Quando perguntamos o que é a realidade, não estamos buscando uma definição conclusiva, mas sim declarando a nossa disposição de sermos levados para algum lugar além dos limites de nossas experiências prévias. Essa viagem, no entanto, não será rica e variada, a menos que estejamos dispostos a abrir mão de entender a nossa própria experiência, as nossas respostas, estilos e insights como sendo uma definição global de realidade. Né? Aí é muito importante isso, porque ela fala das nossas experiências, da importância da gente sair do dogma e ter a nossa experiência, né? E é importante também da gente perceber que tudo que a gente vive é uma coisa meio que padrão. Se a gente for falar com outros bruxos, a gente vai ver que é uma noção, uma definição global de realidade, ou seja, a gente está inserido num todo. Não é necessário negar a nossa experiência, entendem? Como, eu não sei nada, eu não sou versado, eu não sou letrado, não faço parte de nenhum coven, então eu não posso, a minha experiência não é válida. Não é isso, né? Não desvalide a sua experiência, né? Não é necessário negar a nossa experiência, mas é preciso reconhecer que ela é uma faceta da realidade e não o todo, né? Então, ela é só uma parte do que realmente é a realidade. Somente então podemos realmente receber as dádivas contidas em outras perspectivas. E aqui, essa frase, ela é muito, muito pragmática e muito importante. E daí eu volto no que eu falei no começo da live. Os livros básicos, às vezes, eles carregam mistérios que, se a gente lê nas entrelinhas, a gente consegue captar. E essa é uma das frases. Né? Somente então, ou seja, somente percebendo que a nossa realidade é somente uma parte da realidade, é que realmente nós poderemos receber as dádivas contidas em outras perspectivas. Não só perspectivas, mas também planos, né? Como também experiências astrais, como também várias coisas, né? Se eu estivesse escrevendo A Dança Cósmica das Feiticeiras hoje, incluiria mais material de muitas raças, culturas e tradições, especialmente nas sessões históricas. Quando perguntamos o que é a feminilidade, o que é a masculinidade, estamos afirmando a nossa vontade de mudar de uma maneira que pode parecer assustadora, pois o nosso condicionamento para vivenciar o nosso sexo de modo culturalmente determinado se é profundo e em um sentido primário determina como nos vivenciaremos. Mas as bruxas têm um ditado: onde há medo, existe poder. Então, assim, ela está dizendo que nós somos encorajados a não indagar sobre o que é a feminilidade e a masculinidade para além daquilo que é imposto. Né? Nós não somos incentivados a fazer essas perguntas, essas e tantas outras, que é o que ela fala também de acessar os mistérios, porque os mistérios eles existem fora e dentro de nós. Nós também somos um mistério que nós entramos na busca para nos desbravar, né? Então ela diz: mas as bruxas têm um ditado: onde há medo, há poder. Então, se eu tenho medo de fazer perguntas a mim mesma, é porque eu tenho medo da resposta. E se eu tenho medo da resposta, é porque tem alguma coisa ali. Então, eu tenho que ver isso com muita cautela, mas eu tenho que ver. Tenho que ver que mistério é esse. Porque eu tenho medo de responder isso sobre mim, ou porque eu não sei a resposta disso, né? Vou buscar essa resposta.
Ao nos abrirmos para essas questões, é possível encontrar aspectos de nós mesmos que liberem o poder interior de cada um de nós, né? E isso é o poder pessoal que a gente usa quando a gente faz magia. O movimento feminista estimulou a cultura como um todo a rever os conceitos de masculinidade. Em razão disso, as definições não são mais satisfatórias. Elas são opressivas para as mulheres e restringem os homens. Nesse processo de transformação, a deusa e os antigos deuses podem abrir portas em direção a novas dimensões de nossas próprias possibilidades, pois eles não somente são símbolos, mas canais de poder, né? Então a bruxaria e o paganismo, ela vê o masculino e o feminino de formas muito diferentes, né? No entanto, é preciso que também estejamos dispostos a examinar como as nossas próprias interpretações foram moldadas pelas limitações de nossa visão. Esta talvez seja a mudança principal que eu faria neste livro, e sobre a qual vários dos meus comentários estão baseados. Então, aí, olha como é importante de novo ler a introdução. Ela está falando que com os anos a nossa visão de feminilidade, masculinidade muda. E que a própria visão dela disso, né, desses conceitos de masculino e feminino também mudou. E se ela escrevesse o livro hoje, essas definições era algo que ela mudaria, né? E que para que a gente acesse novas formas de ver o feminino e o masculino, como ela diz aqui, como formas, canais de poder, como sagrados, a gente tem que estar disposto a nos liberar dos antigos moldes de feminino e masculino que a gente tem, né? Quando originariamente escrevi este livro, eu via a feminilidade e a masculinidade como qualidades concretas, como líquidos que poderiam ser absorvidos. Eu acreditava, assim como Jung, que cada mulher tinha dentro de si um self masculino e cada homem um self feminino. Atualmente, acho esses conceitos inúteis e ilusórios. Hoje, não utilizo os termos energia feminina ou energia masculina. Não identifico a feminilidade ou a masculinidade com conjuntos de qualidades ou predisposições específicas. Embora tivesse encontrado imagens da deusa que me fortaleceram enquanto mulher, não mais busco deusas ou deuses para definir para mim aquilo que a mulher ou o homem devem ser. Em relação a isso, qualquer qualidade que foi especificada para um sexo divino pode ser, em outros lugares, encontrada em seu oposto. Ou seja, se o amor é de Afrodite, ela não vai julgar a Afrodite, ela vai julgar o amor. Então, o amor, ele pode ser tanto masculino quanto feminino. Encontrar tanto num homem quanto numa mulher. É isso que ela está querendo dizer, né? Se afirmarmos, por exemplo, a energia masculina é agressiva, eu facilmente posso encontrar 5 deusas agressivas sem fazer muito esforço. Só dizemos a energia feminina é criativa, também podemos achar deuses masculinos que são criativos. A tendência moderna em perceber os mitos e deidades como modelos de atuação, ou seja, arquétipos, pode ser uma noção indevida do poder dessas imagens, nascida de nosso desespero em não sabermos como fazer parte do universo e da cultura na qual nos encontramos. Buscamos permissão para ser mais do que aquilo e a sociedade afirma que somos. Mas as deusas e os deuses não são figuras para imitarmos. Assemelham-se mais a cabos de vassoura. Seguremo-nos firmemente e eles nos levarão a algum lugar além dos limites de nossas vidas comuns. Vamos ler de novo essa parte? As deusas e os deuses não são figuras para imitarmos. Assemelham-se mais a cabos de vassoura. Seguremo-nos firmemente e eles nos levarão a algum lugar além dos limites de nossas vidas comuns. Olha que legal, olha que bonito, olha que profundo, olha que maravilhoso. E é com essa frase que eu vou terminar a live de hoje, pessoal, para vocês refletirem, tá? E próxima quarta-feira a gente termina essa introduçãozinha aqui. Faltam ainda 4 páginas para a introdução. E daí a gente vai pro capítulo 1, que daí já é ela falando da religião mesmo da deusa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei. E acompanhem a gente lá no YouTube, a Caixa da Bruxa. Essa live vai ser upada lá também, tá bom? E deixem comentários e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até quarta-feira que vem.